Vamos abrir a palavra de Deus. Amém, querido? Se deixar, a pastora fica cantando, vira vigília. Ou então a metade da igreja vai embora, eu fico sozinho. Aí eu seguro a Daílze aqui. Fica comigo, Daílze aqui, pastor. Tô brincando, gente. Ezequiel capítulo 37. Louvado seja Deus. Bom estarmos aqui para ministrar a palavra do Senhor. Depois de um dia intenso. Quem teve dia intenso aqui, diga amém. Ah, então tá todo mundo vivo, guerreando. Você disse, eu não tive dia intenso não. Eu falei, então, irmão, vamos para casa, vai. Teve dia intenso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem te dado fôlego, Ele tem soprado fôlego. E esse fôlego está soprando aqui nessa noite. Fôlego é uma noite profética. Quem crê nisso? Profetizando sobre o vale é uma noite profética. É profetizando vida, profetizando ânimo, profetizando renovo, profetizando força. Quem entrou aqui desanimado, o Senhor já está restaurando. Através da adoração, eu cheguei aqui, a amada estava louvando. Falei, Jesus, quanto tempo eu não escuto essa música? Já recebi. Já recebi. Glória a Deus. Ezequiel 37, somente o verso 4, vai dizer então me disse, profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E o verso 7. Então profetizei. Vamos dizer isso nessa noite. Então profetizei. De novo. Então profetizei como se me deu ordem. Diga assim, como se me deu ordem. Diga, eu profetizei debaixo de uma ordem do Senhor. Sim, Senhor, é sobre isso, Pai, que nós queremos receber nessa noite, a Tua ordem. A ordem de comando para as nossas vidas, para este culto, Senhor. Para tudo aquilo que o Senhor já tem feito neste lugar, ó Pai, nessa noite. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. E não queremos perder essa oportunidade, porque oportunidades passam. E nós não somos daqueles que perdemos as oportunidades. Senhor, que possamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor já tem liberado nessa noite. E que a glória do Senhor continue resplandecendo, porque tudo é para a honra e glória do Teu nome. Quem crê, diga amém. Senta glorificando o nome do Senhor, amém? Você pode dar um glória a Deus? Profetizando no vale. Pode aplaudir ao Senhor. Glória. Esposa do Genésio, esqueci o nome dela. Gracinha. Aplauda o Senhor, porque Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Irmãos, quando a gente lê, nós sabemos que o livro do profeta Ezequiel é um livro de muitas visões. Janaína, você é sempre linda. Eu gosto de você, Jana. Eu sei. Gente, o tempo está passando, já era gaiata, né, Daílze? Está passando, estou ficando mais... Ontem a Daílze falou uma coisa muito engraçada. Se não acontecer essas coisas com a Cris, não é a Cris. Então sempre tem uma novidade para a gente rir junto, né? O livro do profeta Ezequiel é um livro de muitas visões. Ezequiel foi o profeta que teve mais visão de roda, não é? De anjo, de bola. Se você for estudar. Só que Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser sacerdote. Se você for ler lá no capítulo 1, se você for estudar a palavra. Quantos amam a palavra de Deus? Digo amém aqui, irmão. Irmão, sem palavra tu vai perecer, tá? Só tenho isso para te dizer. Fica mesmo com a Bíblia fechada dentro de casa com poeira. Você vai ver o que vai dar. Na hora que vier a guerra, tu não vai ter onde se segurar. Tu vai querer segurar em qualquer lugar e tu vai cair. Você tem que ler a palavra de Deus, amém? Você tem que ter fome de ler a palavra de Deus, amém? Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que os tempos são difíceis, os tempos são de guerras espirituais. Mas não é guerra para te deixar desanimado não, tá, irmão? Porque tem gente que fala de guerra já para poder deixar a pessoa mais
É guerra mesmo, vou me entregar, vou ficar... Não, irmão, é guerra para você se fortalecer no Senhor, amém? Eu não vim aqui como profeta do caos aqui não, para dizer que é guerra para você sair daqui num culto como esse, para profetizar e fazer você voltar aqui desanimado, amém? Não, irmão, não vem ficar com cara, porque eu aprendi isso com o Rev. Rev dava 3 gritos, eu melhorava, então eu fiquei assim até hoje. Cristina, 3 gritos para mim já era o suficiente, e eu já estava já ligada, né? E Cristina Lima, cabelo de fogo. Era assim que ele, né, que ele falava comigo, né? Agora o cabelo não está tão de fogo, não está branco. Amém? Se você não meditar na palavra, você não lê. E eu não estou falando aqui de você ser teólogo, não que você não deva estudar a palavra de Deus, que se você tem um chamado para fazer seminário. Ou melhor, mesmo que você não tenha chamado, que faça um seminário para poder aprender mais a palavra de Deus. Amém, irmãos? Né? Há anos atrás nós fizemos nosso primeiro seminário, né, Daílze? Nosso primeiro seminário há mais de 25 anos atrás. Põe 20 e poucos anos, 30. Não vou falar muito ano não, senão... E a gente não tinha nenhuma pretensão de pastorado. Tínhamos, Daílze. Era uma alegria. 1000 dentro de um Fusca. A gente saía daqui. Eu vinha de Mesquita para cá, vinha para a casa da pastora Daílze. A gente entrava dentro de um Fusca. Com os irmãos, só nós duas de meninas. A gente não era casada, eram jovens. Um carro de irmão, um senhor de idade, que tratava a gente como filha. Hoje em dia está até difícil dessas coisas acontecer, né? Bafo, cara. Mas irmão, não deveria. Mas ali numa alegria, a gente queria aprender a palavra de Deus. Né? E aí, como eu não posso deixar de passar essa informação, né? A pastora Daílze, ela tem um mistério, alguma coisa voltada a livro, não fazendo apologia a livro mágico, negócio de Nárnia, mas ela fez o curso inteiro de 1 ano, com um diário, que eu acho que só tinha 50 folhas, desse tamanho o diário, e ela conseguiu botar todas as matérias do curso inteiro naquele diário pequeno. Eu quero entender isso até hoje, né? O diário, ele tinha uma capa de ouro, de prata, eu acho que era isso, o mistério era esse. Tinha alguma coisa naquele diário, pois ela fez todas as matérias. Introdução à Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, Epístola Paulina, exegese, hermenêutica, tudo dentro daquele... Você não pode perder aquele livro, Daílze. E nós estávamos ali. Jovens, com os nossos 18, 19 anos, estudando a palavra, fomos fazer o nosso primeiro seminário, lá na Assembleia de Deus. Felizes da vida. Era todo dia ou era uma vez na semana? Nem lembro, Daílze. Era todo dia, como eu não sei, como tinha dinheiro de passagem, eu não sei, gente. Eu sei de uma coisa, que quando você coloca um propósito no coração, não tem desculpa e não tem... Sabe qual é o problema? É o desânimo. E se tem uma coisa que não pode ter no meio de um vale, é desânimo, amém? Olha para quem está do teu lado, não pode ter desânimo no vale. Então, Ezequiel, ele estava sendo preparado para ser sacerdote, mas no meio do caminho, pastora Suzy, ele foi chamado para ser profeta. E lá na Babilônia, dias difíceis, mas é em dias difíceis que Deus quer levantar pessoas para profetizar, amém? Cadê você? Em dias difíceis, em dias de batalhas, em dias de dificuldades, Deus, ele quer nos levantar para profetizar. E Deus contou com Ezequiel. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém não quer se levantar, Deus levanta outro, tá, irmãos? E eu vou te dizer outra coisa, se você não se levantar para fazer aquilo que Deus quer, o tempo vai passar. E o tempo passa. Oh, e como passa. Um dia eu estava aqui, há 37 anos atrás, uma jovenzinha. 37 anos atrás, eu estava aqui, ó. Daílze é testemunha. Denise também. Estava eu aqui. E o tempo já passou. E se eu não aproveitasse as oportunidades que Deus liberou aqui dentro dessa casa, eu não estaria aqui de pé, para a glória de Deus. Porque Deus, ele quer alguém que se coloque na disposição. Quem Deus vai usar no vale? Quem Deus vai usar no vale?
A Bíblia vai dizer que Deus falou com Ezequiel naqueles dias, porque aquela profecia que Deus estava entregando, aquela visão que Deus estava entregando nesse capítulo que nós estamos lendo aqui, era uma profecia de esperança. Eu quero dizer para você, quero ser profeta de Deus dessa noite. O teu vale é vale de esperança. Tem esperança no teu vale. Tem esperança no teu vale. Fala para quem está do teu lado. Tem esperança no vale. Mas a visão era terrível. O vale é um espaço entre duas montanhas. Todo mundo sabe, né? Que vale é diferente de algo plano, de uma planície. É algo a ser atravessado. E o povo daquela época atravessava muitos vales. Davi, ele era especialista em vales. Era um guerreiro. E volta e meia ele estava guerreando e passava por vales. E para atravessar e chegar a um outro objetivo, um outro lugar, é necessário passar. E o que Deus está falando para mim e para você? Esse trajeto aí é necessário. Se você pudesse, você arrancaria isso do teu caminho. Sim ou não? Ezequiel, ele não queria ver aquela visão. Mas Deus contava com ele. Porque era uma visão de esperança para o povo de Israel. Nós sabemos da situação do povo de Israel. O povo de Israel pecou, o povo de Israel estava em erro com Deus, e Deus estava usando a vida daquele homem para trazer esperança para a nação. E muitas vezes nós não entendemos que Deus está usando uma situação, nos permitindo passar para ser canal de bênção para uma outra pessoa. E às vezes é necessário um vale. A Bíblia vai dizer, no versículo 7, que é o que Deus falou comigo: então profetizei como me havia ordenado. Primeira coisa que eu aprendo para conseguir atravessar o vale e profetizar é você estar no vale na obediência. É você estar no processo fazendo aquilo que Deus quer. Quem está entendendo isso? No vale, querido, no vale não é lugar de você espernear e dizer que não vai, não. No vale você tem que obedecer. No vale você tem que ouvir a voz de Deus. Porque no vale tem voz de Deus. Amém, irmãos? No vale tem voz de Deus. No vale você não está sozinho. No vale você escuta Deus falar e te direciona. E outra coisa, quem era o condutor do vale era o próprio Deus. Veio sobre mim. Está aqui o versículo. Veio sobre mim, versículo 1. A mão do Senhor. E o Senhor me levou. No vale tem obediência, porque você não pode escolher. Deus, ele não perguntou, cantora, para Ezequiel o seguinte: você quer ir? Quando o vale chega, você só tem que ir. Você não pede. Ah, eu acho que eu vou. Quando você vê, você já está nele. E veio a mão. Mas sabe o que é o mais lindo disso tudo? Que ali não tem mão do diabo. Eu quero te dizer que não tem diabo no teu processo, não. Quem pode dar glória a Deus? Ah, é o inimigo, é obra de bruxaria. Não! É a mão do Senhor que te conduz. Sabe por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar quem Deus já abençoou. Que negócio é esse de crentes? Tudo é obra de bruxaria, feitiçaria. Senhor, repreende toda obra de bruxaria. Já tem enrola a língua, irmãos. Tem coisa que não tem inimigo, não, irmãos. É a mão do Senhor para glorificar o nome dele na minha e na tua vida. Você começa um projeto de Deus, você começa a fazer uma faculdade, você começa a entrar numa nova empresa, você começa um negócio, e aí quando você ora, você coloca diante de Deus, mas aí tem um vale, tem um processo, aí você vai dizer o quê? Que foi o inimigo? Que inimigo o quê, irmãos? Tem inimigo certo não, é a mão do Senhor que está te conduzindo nesse negócio. Tem mão de Deus te conduzindo. Você tem que ter convicção. Ezequiel, uma das coisas que eu aprendo aqui nesse capítulo que Deus traz aos meus olhos, que salta aos meus olhos, é a convicção. Diga comigo, convicção. Não, irmãos, aí nem eu acreditei. Fala convicção. Que Deus está com você. Você tem que ter convicção, irmãos. Querido, você tem que ter certeza que é Deus que está no negócio. Oh, glória! Oh, glória!
Você tem que ter certeza que Deus entrou contigo. Ih, já começou a dar errado. Não, Deus está no negócio. Sabe, Tiago, ele vai dizer uma coisa, que a gente não pode ser como uma onda do mar, que vai de um lado para o outro. Já viu aqueles crentes inconstantes? Tem dia que ele entra dando glória a Deus, tem hora que ele entra mudo. Ah, pastora, mas ele está triste, irmãos. Mas se você não expressar a tua adoração para Deus, você não vai se encher da presença dele, queridos. Ezequiel tinha convicção. Era a mão do Senhor que estava sobre mim. Deus falou comigo. Essa convicção me lembra, sabe quem? Jesus. Jesus estava no deserto. Podemos dizer um vale. Porque deserto, vale, tudo parece, né, irmãos? Prova. Tudo é parecido. Tudo no sinônimo. Vento. Dificuldade de crente, linguagem espiritual. Vento, prova, tempestade, tribulação, deserto. Então Jesus estava no deserto. Podia ser um vale ali. Mas ele tinha convicção do chamado dele, daquilo que ele tinha com o Pai. Veio o inimigo, está lá Mateus capítulo 4, você já leu. Se tu és o Cristo, transforma essas pedras em pães, está escrito. Se tu és o Cristo, sobe, faz um monte de coisa. Convicção. Mas nós precisamos ter convicções de quem somos em Deus. Quem você é em Deus? Será que as pessoas lá de fora conseguem te ganhar? Será que as situações estão te modelando? Ou você está como em Romanos 12:1 que diz que nós é que temos que transformar pela renovação da nossa mente. Será que cadê as nossas convicções? Nada pode dar errado, é que você já quer desistir? Como é que se profetiza no vale desse jeito? Não pode nada fugir do... não, já não creio mais, já mudo o semblante, já vou chorar, já vou querer desistir. Estava orando a semana inteira, agora já é outra pessoa. Como é que é isso, irmãos? Ezequiel tinha convicção de que era Deus que estava com ele naquele lugar, naquilo que ele estava. E a Bíblia diz que ele andou pelo meio do vale. Eu não quero falar sobre os ossos, porque você conhece. Eu estou dizendo de uma pessoa que sabe profetizar no vale, sabe se comportar em meio às guerras, sabe se posicionar, aleluia, no meio da dificuldade. Olha para a situação, mas está vendo a situação? Está desse jeito, mas Deus está comigo. Não, eu estou vendo tudo, porque qual foi a visão de Ezequiel? Ossos secos. Ossos secos quer dizer, sabe o quê? Já estava sem vida há muito tempo. Tinha acabado. Era vale de morte. Olha que situação que Deus fez aquele homem caminhar. E muitas vezes nós passamos por isso, sim, irmãos. Não sei para onde ir. Como é que vai ser? Muitas vezes nós chegamos, sim, num nível desse. Sim. E Deus perguntou, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E Ezequiel responde, Senhor, tu sabes. Sabe o que é isso? O Senhor pode. O Senhor pode. O Senhor pode. Sabe o que é isso? É fé, irmãos. Se a gente fosse contar aqui experiências daquilo que Deus... de coisas assim que a gente sabe... Meu Deus, como isso pode acontecer? Tem coisas que você nem ora, você pensa, acontece. Não sei se isso aconteceu só comigo. Tem coisa que eu penso, fico até assustada. Ai, meu Deus, eu nem orei, Jesus, eu só pensei. Isso acontece comigo. É Rose. Silvia, eu confundo. Pastora Silvia, tem coisa que às vezes eu estou pensando. E coisas simples. Não é coisas... Vai de coisas simples a coisas grandes, irmãos. Vai de coisas pequenas a coisas grandes. Confiança. Tu sabes. Tu sabes. Senhor, tu sabes. É isso que você tem que dizer nesse vale.
Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei de onde virá, mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor tem o mapa desse negócio, o Senhor tem a palavra final desse negócio, o Senhor tem. Eu creio, quem crê isso dê glória a Deus. Então profetizei como me havia ordenado. Deus deu uma ordem. Profetiza. Profetiza. Começou a dar uma sequência de ordens para ele. Porque no vale, irmãos, você não pode fazer o que você quer. Você tem que ouvir Deus falar. Senhor, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que falar para essa pessoa? O que eu tenho que falar para essa pessoa da minha família? Como é que eu tenho que agir, Senhor? Fala, Senhor, comigo. Fala, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque antes de você falar, você tem que ouvir. Porque as nossas palavras têm poder. As nossas palavras têm poder. Por isso que tudo foi na base da palavra aí, porque ela era uma visão. E aí quando eu penso nisso, quando eu penso na palavra, eu lembro da criação. Eu falei, Jesus, tem algum mistério aqui com criação. Ó. Haja luz, palavra. Haja luz, houve luz. Haja. Ó. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você começa a profetizar coisas boas, as coisas boas começam a acontecer. Na verdade, o que Deus estava Deus estava ensinando Ezequiel o caminho da bênção. Através da boca. Deus falando, ó, tá vendo, Ezequiel? Eu falando igual pregador internacional, conjecturando. Tá vendo? Tá vendo, o Ezequiel? Foi assim que eu fiz o mundo. Foi com a palavra. Então, meu filho, vamos comigo. Abra a tua boca e começa a falar coisa. Começa a falar, ó, fala. Começou a ensinar. Jesus vai nos ensinar a profetizar. Levanta a tua mão. Talvez você tenha aberto a tua boca só para falar coisas que só está trazendo derrota, mas nessa noite Deus me trouxe aqui para dizer para você que você vai abrir a tua boca e vai começar a falar coisas, aleluia, que vai promover vida, vai promover coisas diferentes dentro da tua família, dentro da tua casa. Irmãos, Deus é poderoso para fazer. Mas eu lembro uma vez, cadê o horário? Eu lembro uma vez, eu falei, Senhor, eu preciso de um dinheiro. Está preciso de novo, a gente está sempre precisando de dinheiro, né? Por que será, né? Mas naquele dia, gente, tem coisas, sinceramente, eu falei, não. Só Jesus me tem que contar essas coisas. Eu falei, Deus, já ia preocupado. E eu lembro que a gente foi fazer uma faxina lá em casa. Sabe aquela faxina que você tem que fazer, que você não faz de jeito nenhum? Mas chega um dia que você faz. Você não faz de jeito nenhum, mas um dia você faz. De tirar aqueles papéis de 500 anos guardados. Já vê aquelas notinhas da Riachuelo, C&A? Tudo guardado. Eu não sei por que a gente guarda aquilo. Irmãos, eu saio e tira aqui, vamos limpar. Daqui a pouco, minha irmã, nossa, o negócio está ruim aí. Eu falei, tá, minha Valéria. Aí eu falei, me ajuda aqui. Peguei uma caixa, botei, falei, toma essa caixa, olha aí o que tem, se tem documento sério aí, separa para mim. E daqui a pouco veio minha irmã. Olha, falei, essa bolsinha eu ainda não olhei, mas olha lá. Daqui a pouco minha irmã abriu a bolsinha. Ela, o que é isso aqui, Cristina? É de papel? Falei, o quê? Ai, R$1.200. Você pode aplaudir o Senhor? Ai, Jesus, eu falei, o quê? O dinheiro todo molhado. Falei, meu Deus, que dinheiro é esse? Aonde veio esse dinheiro, Jesus? Ai, ela, é de papel? Falei, que de papel esse dinheiro de venda? Gente, apareceu o dinheiro lá em casa. Aí vem eu com o papel assim, estatalado, igual uma múmia pro Jair. Falei, Jair, olha isso aqui. Ele, o que foi? Jair sempre assustado, né? O que foi? Falei, olha isso aí. Ele deu um pulo da galera. O que é isso aqui? Falei, ele, Cristina, que dia? Falei, estava dentro das coisas. Gente, se era algum dinheiro que a gente guardou uma vez. Já viu esse povo que guarda dinheiro depois que morre e acha dinheiro dentro do colchão? Meu avô aconteceu isso, tá? Meu avô guardou dinheiro de Dom Pedro I. Quando morreu, a gente achou debaixo do colchão dele. Todo mundo foi, sério. E foi o dinheiro para a gente poder sanar as contas.
Aí você pode dizer, ah, pastora, mas aí você guardou dinheiro e esqueceu. Eu falei, não importa, irmãos. Deus tem seus meios para trabalhar. Deus faz aparecer dinheiro. Vai por mim. Começa a profetizar nesse negócio aí. Começa a se posicionar no meio desse vale. Começa a se posicionar. Para encerrar, certa vez o motor bateu do carro. Quem é de carro aqui sabe o que é bater motor, né? Acabou o carro, dinheiro, absurdo. Eu já ia agora. E agora eu falei, homem de Deus. Falei, Jair, olha. Não, vou pegar o empréstimo. Falei, não estou sentindo de Deus. Não sinto de Deus esse negócio de empréstimo. Meu coração começou a bater. Falei, cuidado. E não vou tirar hoje esse empréstimo. Falei, então tá. Aí ficou eu lá, orando do lado de fora do banco. Senhor, se não for da tua vontade, não deixa. Senhor, eu profetizo nesse vale. Daqui a pouco voltou ele todo desapontado. O sistema caiu do banco. Eu falei, vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. E ele voltou chateado. Ele falou, você estava orando? Eu falei, não, eu não estava orando ao contrário. Eu estava só dizendo, Senhor, se for a tua vontade. Tá bom. Uma semana depois, irmãos, profetizando no vale, Senhor, o carro, Jesus, o carro, Senhor, o carro, Senhor. E um dia eu vinha de um culto à tarde, eu vinha de casa, daqui a pouco veio um carro na minha direção para me atropelar, piscando. O pessoal, quando me vê conhecido, gosta de fazer graça. Aí eu falei, meu Deus, lá vem um crente doido ali. Ó. Aí eu falei assim, daqui a pouco, varoa! Falei, eita, e aí tu? Mais de 15 anos que eu não vi essa pessoa. Falei, menina, onde tu estava? Ih, olha. Agora eu moro na região dos lagos, Jesus fez a obra. Falei, tá bom pra caramba, ô glória. E isso ela falando dentro do carro, e eu falando com ela assim. E aí a gente falei, poxa, quanto tempo, como é que tá o esposo, não sei o quê. Ela, poxa, pastora, lembra daquele tempo quando eu era solteira, que a gente vivia na sua casa, a senhora orava por mim, a senhora e o pastor Jair. Eu falei, lembra, olha que tempo de prova aquele, hein? Oh, meu Deus, olha, vocês eram chatinhos pra caramba, hein? Olha. Mas a gente orava, né? Eu falei, eu lembro, ela, a gente dava trabalho, né? Eu falei, mas gente, nós somos humanos, tá? Nós somos humanos, pastor é humano. Na época nem pastor eu era. Mas aí a gente ouvia, eu falei, olha você, toda hora a gente dava um conselho, tu fazia tudo errado. Ela lembra, vocês tiveram uma paciência com a gente, né? Eu falei, tivemos mesmo. Ela lembra que eu falei algo para vocês? Eu falei, 15 anos depois, 15 anos atrás eu vou lembrar de alguma coisa? Ela lembra que eu falei que um dia, quando Deus me abençoasse, eu ia vir procurar vocês? Eu falei, não lembro não. Ela, pois eu não esqueço disso não, eu falei isso para Deus. Eu falei, é mesmo? Eu falei, então me dá um abraço aqui. Ela, não é um abraço não, eu vim honrar. Aí colocou um envelope na minha mão. Ela falou, isso aqui é em gratidão pelo tudo aquilo que vocês fazem. Eu falei, mas... Aí eu fiquei assim, sem entender. Ainda a ficha, ainda não tinha carinho, porque estava na prova, não estava lembrando. Ela, guarda, vai, não fica andando com isso aqui não, porque isso aqui tem dinheiro aí. Eu falei, tá bom, mas eu ainda não tinha Ela, tchau, Deus abençoe, vou voltar para minha casa, com isso aqui. Eu falei, tá bom, aí eu voltei. E quando eu cheguei em casa, quando eu fui abrir, eu tomei até um susto. Foi o dinheiro do motor, 3.000 e poucos reais. Você pode aplaudir ao Senhor? E aí eu pergunto para você, quando Ezequiel ele abriu a boca para profetizar, obedecendo a voz de Deus, e as coisas aconteceram, será que esse Deus mudou, irmãos? Não mudou, irmãos. Mas a falta de posicionamento no meio da situação, porque o vale é a situação. O vale, o Salmo 84 vai dizer assim, bem-aventurado o homem cuja força é o Senhor, que a força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. É como um vale que produz manancial. Quando a nossa força está em Deus,
o vale seco, ele se transforma num manancial. Quando você tem convicção, como Ezequiel tinha convicção de que era Deus que estava com ele, que não é inimigo, que não tem Satanás, a gente tem que parar com isso nessa noite, irmãos. A gente tem que parar de muitas vezes estar em situações e achar, não, Deus está com a mão dele te direcionando para que algo aconteça na sua vida. Amém, irmãos? Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, se posicione no vale. A posição de Ezequiel foi a seguinte: então profetizei como o Senhor me ordenou. Se posicione como Ele quer. Às vezes a nossa falta de posição não está deixando você profetizar no vale. Você não está suportando o vale. Você não está aguentando a pressão. Depois você medita, ele passeou no meio, depois ele ficou no meio. E tudo aquilo que ele ouvia de Deus, ele fazia. E no final, teve vida no meio do vale. O vale era um vale de esperança. Por isso que eu comecei a mensagem dizendo, nesse vale tem esperança. Porque o próprio Deus fala, esse vale era a casa de Israel. Os ossos estavam secos, mas reviveram. Na verdade, a experiência no momento, parece que não é de alegria, mas no final vai vir vitória. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. E dizer para você não desprezar o vale. Pelo contrário, você já olhar para o vale de esperança. Para você ver o vale e se posicionar no meio do vale. Todos nós temos um vale, irmãos, não adianta. Passamos por um, porque vales estão no trajeto. O vale está no trajeto. Você vai querer até correr. Mas o vale está no trajeto. Para você depois passar por ele e você chegar do outro lado. E isso aí não é mensagem depreciativa, nem para desanimar. Por quê? Porque o Senhor é o Deus dos vales. Glória a Deus. O Senhor é Deus de montes, mas é Deus de vales. Deus vai contigo no deserto. Ele foi com Daniel na cova dos leões. Foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. Então não tem momento que você está sozinho, Janaína. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Se você precisa se posicionar e dizer, Senhor, eu preciso ainda ouvir algo que eu não estou entendendo no meio desse vale. E eu não estou fazendo a coisa da maneira certa. Se você quer entender melhor e deseja uma oração, eu convido você a sair do seu lugar, que eu quero orar pela sua vida. Eu vim aqui para orar. Eu vim aqui para orar pela sua vida e profetizar. Profetizar sobre a sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Você não vai perecer nesse vale. Você não vai perecer nesse vale. Saia do seu lugar. Você não vai. É vale de esperança. Deus vai te dar força. Deus vai te dar força. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Deus vai te dar força e você vai atravessar. Oh, aleluia. Saia do seu lugar. Sei que precisa estar aqui. Eu não estou suportando, pastora. Mas essa palavra é para você. Talvez o seu vale é um filho. Não sei. Só aquelas pessoas que não estão suportando. Porque precisa entender para obedecer. Faz o exército se levantar sobre as feridas não tratadas. Vem restaurar e curar.
sobre os nossos corações. Vem, Senhor. Oh, Jesus, eu quero colocar a vida das tuas filhas, dos teus filhos nesse altar. Senhor amado, não tem como fugir dos vales. Vale é um processo, está no trajeto, está na rota. Jesus, tu não fugiu do teu vale. Pelo contrário, o Senhor disse: faça a tua vontade, não a minha. O teu vale foi o Getsemane e não vamos fugir. Senhor, tu já tem forjado pessoas para passar. Ainda que não achemos que temos condições, se já estamos, é porque o Senhor já nos preparou. Rebandarai. Talvez você disse: eu não aguento. Se você já está, é porque Deus te preparou antes. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, esse vale vai acabar, Senhor. Mas sustenta, dá a maturidade, dá o equilíbrio, dá a força, dá o posicionamento, dá o posicionamento. Profeta tem que ter posicionamento. Em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Senhor, dá leveza, Senhor, no coração dessa pessoa no meio desse processo. Dá uma certeza de que o Senhor está no controle, assim como a tua mão estava sobre Ezequiel, levando de um lado para o outro, segurando. Assim é o Senhor na nossa vida, assim é o Senhor na minha vida. Oh Pai, no nome de Jesus, e dá vitória nesse vale, Senhor. Porque o final, ó Deus, diz que um exército se levantou. O Senhor restaurou, porque era vale de esperança. Há esperança para essa situação. Há vitória no meio do vale. Há vitória, Senhor. Abençoa teus filhos e tuas filhas. No nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.